Vamos lá. O Matheus RS. Boa noite. Essa semana eu vi um dos materiais da faculdade e li uma parte onde diz: o trabalho era considerado um castigo, segundo a Bíblia. Isso procede? Em qual parte da Bíblia diz isso? Bem, aí tem a parte que procede, tem a parte que não procede. A parte que procede é que, claro, não o trabalho em geral é uma maldição. Mas as pessoas que usam essa argumentação, elas tiram isso aí da maldição, do castigo do Gênesis. Gênesis 3. Porque quando Adão dá ouvidos à mulher e come o fruto, ali Deus castiga Adão, né? Porque a partir de agora, ou seja, daqui em diante, o que mostra que, obviamente, dali para trás não era dessa forma, daqui em diante, a partir de agora, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, ali as pessoas falam assim, tá vendo? Ó? Adão, ele ficava só de boa no Jardim do Éden, peladão, tomando um sol na beira do córrego. Não era assim. Porque quando você lê Gênesis 2, você vê que quando Deus traz Adão para o jardim, o papel de Adão era arar a terra. O papel de Adão era trabalhar a terra. Porque naquele momento ali ainda não haviam as chuvas. Então, como que se dava a produção agrícola? A produção se dava com Adão arando a terra, cultivando a terra, e diz a escritura que subia como se fosse uma névoa úmida do solo. Ao invés de cair chuva do céu, a chuva vinha do solo e umidificava a terra. Então, Adão sempre foi trabalhador. Desde o início, Adão já estava trabalhando. Ele não começou a trabalhar depois. O problema é que Adão, ele tinha toda a alimentação, que é o essencial para a nossa vida. Adão tinha alimentação grátis. Por quê? Porque ele não vivia no Éden. Ele vivia no jardim no Éden. Então, dentro do Éden, que já era maravilhoso, tinha um jardim. E dentro do jardim vivia Adão. Então, cara, Adão quisesse comer, sabe, se alimentar, era só levantar a mão e se alimentar. A única coisa que Deus falou, ó, só tem uma árvore que você não pode comer. Então, isso aí, tá vendo como procede, dá para entender a lógica, mas é um sofisma, é uma coisa idiota. Trabalhem, não sejam vagabundos que vocês vão se lascar. Você veja, por exemplo, quando a gente chega no Novo Testamento com os apóstolos, o apóstolo Paulo, que ele tinha um ofício, né? Antes de se converter ao cristianismo, quando ele ainda era um fariseu, ele trabalhava como fabricante de tendas, né? Ele ganhava a sua vida assim, né? Fabricando tendas. A família dele, na verdade, era dona de um negócio com produção de tendas. E após a sua conversão, que ele recebe de Deus o apostolado, a gente está falando do apóstolo mais importante para a pregação, foi como ele mesmo diz, né? Porque eu trabalhei mais do que todos eles, né? Do que todos os outros apóstolos, o próprio Paulo reconhece, eu trabalhei mais do que todos os 12 apóstolos. Ele, mesmo tendo esse ofício, ele continuava trabalhando como produtor de tendas, ele fabricava tendas. Por que ele fazia isso? Ele explica nas suas cartas. Porque quando ele estava viajando, que ele estava rodando as cidades, onde ele ia fundar igrejas, ele não se sentia bem chegando numa cidade e comendo à custa dos irmãos, dormindo às custas dos irmãos. Então ele chegava numa cidade, pegava os apetrechos dele, ia lá, fabricava uma tenda, ia para a rua, vendia, pegava o dinheiro, comprava comida. Ele não vivia de favor dos outros. E isso nós estamos falando do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Daí você tira hoje o que são os líderes cristãos hoje, que uma coisa, parênteses, já que a gente tocou no assunto, uma coisa que eu não me aguento mais é essa mania de pastor evangélico, né? No Instagram, postando foto de férias. Cara, isso me deixa louco. Pastor na praia, postando foto. Ah, mas eu tô nas minhas férias. Meu amigo, você tem a vergonha na sua cara. Você imagina São João Batista na praia de Patmos, com a sunguinha, tomando sol e mandando foto? Porra! Ah, mas eu não sou São João. Pois é. Segundo problema da sua vida. Então, bicho, para de ostentar,
Porque se você é pastor, você vive do ministério. Se você vive do ministério, o teu dinheiro vem de onde? Só tem duas fontes de renda se você é um pastor evangélico, em geral, juntando todo mundo aqui, protestante, reformado, evangélico, pentecostal, só tem duas fontes de renda. Se você é pastor de uma igreja tradicional, ou seja, você é um pastor luterano, presbiteriano, da ordem batista, você recebe o seu salário da ordem. Então, você é um assalariado, você tem um salário fixo que a ordem te paga aquele salário padrão todo mês. Se você é um pastor de uma igreja evangélica, principalmente de uma igreja independente, o teu dinheiro, o teu salário vem diretamente dos dízimos e das ofertas. O pastor tradicional, para ele, tanto faz. Dízimo e oferta não interfere no salário dele. Agora, se você é um pastor pentecostal ou neopentecostal, o teu dinheiro, o teu salário é pago com o dinheiro do dízimo e da oferta do membro. Como que você pega o dinheiro dos dízimos e da oferta do membro, sai de férias e tira foto com o teu iPhone de você na praia? Porque na tua igreja tem membros que te financiam, tem membros que têm dinheiro, que também pode até estar na praia que você está ou numa melhor, mas tem também membros que estão em casa e que a ceia de Natal deles vai ser um frango. E você que é pastor, você está na praia tirando foto, da tua esposa com preenchimento labial. Bicho, e eu não estou falando de pastor picareta, pastor, tá falando aí dos pastor lá da igreja que o cara é adúltero. Não estou falando disso. Estou falando de pastores que são, assim, pseudo-pastores sérios. Cara, isso é uma vergonha, bicho. Isso é uma vergonha. Se você é um pastor de uma comunidade, você tem que entender que, cara, o dinheiro que essa comunidade reúne e entrega para você, você tem que cuidar da tua comunidade, bicho. Porque você é pastor do teu rebanho ou você é pastor da tua família. Não tem cabimento a tua esposa ter preenchimento labial e na tua igreja ter irmã que não tem o dente na boca, porra. É ridículo isso, cara.